isso aí eu acho que tem que preocupar todos nós, e o mundo inteiro deveria se debruçar sobre as questões climáticas, né, Marcos? Sem dúvida. E fazer ações concretas, né, Leandro? Eu acho que tem várias ações que estão, vamos dizer assim, a nossa portada de mão. Quer dizer, dá para a gente fazer. Tem coisas que a gente não pode fazer. A gente não tem como interferir na política desastrosa do governo Trump com relação ao meio ambiente. Que sequer participa do debate público sobre esse tema e quer acelerar, inclusive, a exploração de combustíveis fósseis. Mas nós podemos, na nossa cidade, no nosso bairro, nós podemos plantar árvores, por exemplo, que é o melhor instrumento de captação de CO2 da atmosfera, a tecnologia que a natureza nos deu, de maior purificação do ar e estabilização do clima, são as árvores. Isso é provado. Então, se nós plantarmos muitas árvores, nós vamos melhorar a condição climática do nosso bairro, da nossa região, da nossa cidade. Eu agora, no domingo, Leandro, eu faço parte do projeto da ONG Toda a Vida, que a Lígia Miranda coordena. E ela me convidou e eu estive plantando lá no bairro Sarandi, em Porto Alegre, junto com a comunidade, 300 mudas nativas em 100 metros quadrados no sistema Miyawaki, sistema japonês de microflorestas urbanas, que são sabidamente estratégias de melhorar o clima daquela localidade. Tu sabe que dentro de uma microfloresta dessas pode ter até 8 graus a menos de temperatura, sem falar na purificação do ar, sem falar na diminuição do ruído. Enfim, nós podemos fazer isso. Tem um neurobiólogo italiano que eu gosto muito, que me converteu para a área ambiental, que é o Stefano Mancuso, escreveu um livro chamado Revolução das Plantas. E nesse livro ele diz exatamente isso. Se a humanidade não tivesse devastado a floresta que existia na Europa no século XIX, então ele diz isso, existia uma floresta primária como a Amazônia na Europa em 1820. Se de 1820 para cá eles não tivessem derrubado 2 trilhões de árvores, talvez mesmo com a Revolução Industrial, diz o Stefano Mancuso, mesmo com a Revolução Industrial, quer dizer, mesmo poluindo, lançando gases de efeito estufa, porque nós teríamos 2 trilhões de árvores captando, nós não teríamos aquecimento global nesse momento, Leandro. Vê como é importante a questão das árvores. Uma questão é não poluir, não lançar o CO2 na atmosfera. Mas do outro lado tem a captação desse CO2, né, a fixação dele, que são as árvores que sabem fazer isso com eficiência. Não tem nenhum instrumento tecnológico que faça como as árvores. Então, isso nós podemos fazer. Nós podemos plantar muitas árvores. Eu fiquei muito feliz que o secretário de Qualidade Ambiental tem essa visão, e aqui em Pelotas, e eu consegui, há um mês atrás, através de um amigo que trabalha com empresas que fazem a duplicação da BR-116, eu consegui 250 mil mudas nativas para Pelotas. E o secretário abraçou e quer fazer o plantio dessas 250 mil mudas em Pelotas. Eu agora estive reunido com ele umas 2 semanas atrás para ver os locais que em Pelotas nós podemos fazer esse plantio. Então, o anúncio é de 750 mil até, mas eu, através desse amigo que trabalha na BR-116, na duplicação, nessas empresas, eu consegui como contrapartida que eles plantem 250 mil mudas nativas em Pelotas, em áreas públicas, muitas delas no sistema Miyawaki, esse que eu mencionei, que cresce 10 vezes mais rápido as árvores, porque elas colaboram entre si, captura 30 vezes mais CO2 da atmosfera, faz 30 vezes melhor a condição climática e 100 vezes maior a biodiversidade num ambiente desses de microfloresta urbana. Vê bem, que coisa interessante, Leandro, coisas que estão ao nosso alcance, que nós podemos fazer objetivamente para melhorar a condição climática nossa, né? Para deixar essa angústia, essa ansiedade, que a gente não tem nada para fazer, né, Leandro? Tu sabes que a gente vê assim, pessoas com grau de consciência, né? E que, vamos dizer assim, lutam para que haja, né, uma preservação. E tem outros que parece que fazem aquilo ou de raiva, né, ou de plena ignorância, embora a raiva também ela acompanha um pouco a ignorância, né? Mas dias atrás eu passava ali pela Zeferino Costa, né? O cidadão botou fogo num pneu, né, no meio de um capim, não só capim, mas de árvores ali, que são poucas, bem perto do aeroporto e próximo ali do Prado, né? E como é que o cara bota? E a pessoa não tem nenhuma pena, né, das árvores ali, que vão ser tostadas, né? É pior de ter cortado, tu maltratado dessa maneira, de queimar. Aqui, nós vamos ir longe, tem pessoas que não querem mais árvore na frente da casa, Exatamente. tocam fogo, não, agora começam a botar pesticida, né? Matar na raiz, isso aí é ser daninho
e com um pouco compromisso, né, social. Né? Lendo o Freud, eu nessa pandemia eu li muitos textos sociais do Freud para entender assim, as expressões humanas que eu me surpreendia, né, de coisas nessa direção que tu está dizendo, de impulsos de morte, na pulsão de morte que está presente lá, que a psicanálise explica. Né? Não existe só a pulsão vital de vida, né, o Eros, tem o Thanatos também. Né? As pessoas também têm ações autodestrutivas, né, Leandro? E quando eu vejo ações como essa, é o que me vem em mente. Na minha rua também, eu vi outro dia proprietários aqui, simplesmente da noite para o dia, cortaram 2 patas de vaca floridas, lindíssimas, que tinham na frente da casa deles, que faziam um embelezamento da rua. A rua era mais bonita porque tinham aquelas árvores de pata de vaca floridas aqui na Anchieta, quase Dom Joaquim. E dobrando, eu via pela janela, Leandro, um flamboyant florido, agora nessa época estaria floridíssimo o flamboyant, uma árvore belíssima, também foi cortada, assim, sem mais nem menos, num gesto de autodestruição mesmo, do bonito, né? O que é bonito, o que é belo, o que é saudável, sendo destruído, né? O que pode ser isso, senão uma pulsão de morte, né? Que tem nas pessoas, assim, um impulso para que tudo fique pior, né? Para que tudo, que a beleza seja destruída, né, Leandro? Nós somos um bicho que não deu certo. Né? Difícil. O Stefano Mancuso diz uma coisa interessante sobre isso, Leandro. O ser humano tem 300 mil anos de vida na Terra. Os vegetais, em geral, duram 5 milhões de anos. Nós temos só 300 mil. Ele sempre se pergunta, será que nós vamos conseguir chegar naquilo que os vegetais conseguiram? Não sei se nós temos 4 milhões e 700 mil anos pela frente, se continuarmos no mesmo rumo, Leandro. O problema é que nós temos o vírus da ignorância, né? E a ignorância em vários aspectos. A ignorância mata. Depois da pandemia, nós sabemos que a ignorância mata. Deixa eu concluir com um compromisso com a Imigrantes. Né? A partir de agora, nós sequenciamos o trabalho, só a Rádio Brapel e também a Rádio Indaiatuba, lá de São Paulo, Amor Maior, lá com o Velho Barbosa, sempre reproduz a nossa programação, né? Essa parte da manhã. Não sei se ele sequencia conosco, mas se não, a gente agradece a sintonia. Da mesma forma, Imigrantes, e nós seguimos com a Rádio Brapel. São 8 horas em ponto. Né? Um abraço lá para o Arlindo Link. Ontem, eu acho que todos nós ficamos chocados com a agressividade do homem em relação à mulher. E a cada dia, o homem, ele parece assim que, né, multiplica a sua agressividade. Ontem se viu uma moça que foi atropelada, que foi amputada 2 pernas, né? Agora, Marcos, o que se tem na lei para punir um homem que faz isso com uma mulher, tia? Eu queria dar um passinho atrás ainda, Leandro, pensando o seguinte: nós estamos vivendo uma mudança social radical de forma muito rápida. Nós tínhamos os papéis sociais muito delimitados e na história da humanidade, nós estamos falando de 300 mil anos, né? Faz muito pouco tempo, Leandro, que o papel social do homem foi alterado. O homem tinha um papel bem claro na sociedade, que era o de provedor. Cabia a ele sustentar a família. Esse era o papel dele. Ele então se dedicava à atividade econômica para prover a família. Isso bastava, porque isso era o que se esperava dele socialmente. Mas nós estamos tendo uma modificação muito radical, muito rápida na sociedade e não está sendo acompanhada pela adaptação. Né? As pessoas estão ainda agarradas no modelo antigo, mas não conseguindo cumprir o modelo antigo e entrando em choque com as mudanças sociais que são rápidas. Eu, quando comecei a dar aula na Universidade Católica, no curso de Direito, lá em 94, nós tínhamos praticamente assim toda a turma, Leandro, só de homens. 2, 3 mulheres. Quando eu terminei de dar aula na universidade em 2017, praticamente 60% das turmas eram de mulheres, Leandro. E o que isso significa? Mais juízas, mais delegadas de polícia, mais promotoras, mulheres. As mulheres tendo independência econômica, as mulheres tendo ascensão social e tendo agora o papel de provedoras da casa. E qual é o papel que fica reservado para os homens? Qual é a nova inserção? Qual é o papel que se espera do homem? Como é que ele deve cumprir esse papel? Eu acho que nós estamos vivendo uma crise aí de papéis, de relação até entre homens e mulheres, muito em função da modificação social que nós tivemos mais radicalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres entraram no mercado de trabalho porque os homens foram para a guerra, e com a pílula anticoncepcional, que deu liberdade sexual para as mulheres. Esses 2 elementos
eles mudaram completamente dali para diante a estrutura da sociedade. Só que os homens estão muito aquém disso, ainda estão despreparados para essa mudança. Eu acho que esses gestos de violência absurdos que nós estamos vivendo tem muito a ver com isso, com o desespero de muitos homens que não conseguem administrar essa mudança social gravíssima e apelam para gestos de loucura, de ódio, de violência absurda. O último reduto deles é a força física, a violência, que é o que lhes resta, né? É o que eles têm. Eles não têm mais nenhuma condição de adaptação. Eles só podem se impor pela violência, pela força, que é o que eles têm. Então eu acho que nós tínhamos que ter um papel, um tratamento especial para essa questão sociológica que está acontecendo, Leandro. Eu acho que, em grande parte, a violência que aumenta contra as mulheres tem a ver com essa questão de dificuldade de adaptação dos homens aos papéis que a nova sociedade exige deles, que eles não conseguem enfrentar. Claro, eu estou fazendo uma leitura sociológica. Se o sujeito tem Agora, acontece o seguinte, essa moça, né? Eu não sei se ela tem filhos, eu confesso que eu não gosto muito do jornalismo marrom, então eu não leio muito. Claro. Mas pelo que eu percebi, ela também tem filhos, né? Ela vai ficar com as pernas amputadas. Ela não morreu, né? Pelo menos até agora eu não recebi nenhuma informação que ela tivesse morrendo. Mas qual é a punição do cidadão que faz isso com uma mulher? Tá? Ele vai ter compostor, porque a gente fala prisão às vezes, a justiça como vingativa. O papel da justiça não é vingar. Mas o que pode ser feito com um cidadão que faz esse tipo de atrocidade? Outras tantas que a gente vê. Ontem na televisão mostrou o cidadão descarregando 2 armas de uma outra mulher. Às vezes a coisa mais complexa que eu queria ter conseguido, vamos dizer assim, ambientar na minha fala é o seguinte, Leandro. Muitas vezes essa pessoa, no trato com os outros na sociedade, é uma pessoa pacata, uma pessoa tranquila, uma pessoa, vamos dizer assim, sociável. O que ele não consegue administrar é a relação emocional com uma mulher. Isso é que ele não consegue administrar. Isso é que ele não consegue, vamos dizer assim, aceitar a mudança dos papéis, aceitar que as mulheres tenham agora um protagonismo, inclusive econômico, né? Ganhem mais do que ele, né? ou tenha a liberdade de não querer ficar com ele, né? Ele se sentir rejeitado aí em todos os níveis. Eu acho que a complexidade disso que nós estamos assistindo tem que ser levada em consideração. Não é só simplesmente assim, não foi um gesto, vamos dizer assim, de uma pessoa que em todos os anos da vida dele ele está inadaptado. Muitas vezes ele só não consegue mesmo ter relação afetiva com uma mulher que tem uma condição social melhor que a dele, ou que queira ter uma liberdade em relação ao relacionamento com ele, e ele não consegue administrar isso. Né? Em outras relações ele pode ser uma pessoa cordata, pode ser uma pessoa socialmente, vamos dizer, bem sucedida até, né? Mas nesse aspecto ele não tem condições psíquicas de fazer essa adaptação, esse enfrentamento, e acaba cometendo gestos de violência e loucura inusitados, né? Como nós estamos assistindo. Né? O próprio psicopata, ele é um lobo vestido de cordeiro. E, no entanto, né, a gente não tem, me parece, às vezes, dentro do arcabouço de leis, né, punições exemplares, principalmente no Brasil. Porque a gente vê em outros países, né? Bom, não vamos ao código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, não. Todo mundo fica cego e desdentado. Não, e se encontrar o quarta-mão porque é ladrão, corta a outra mão também que roubou, bom, vai ficar maneta. Não vai ficar assim. Eu acho que existem pessoas que isso eu estudo na criminologia, a gente estuda isso, né? São parcelas pequenas da comunidade. Tem parcelas pequenas da comunidade que não têm condições de viver em comunidade, têm distúrbios gravíssimos e que precisam ser afastados, às vezes permanentemente, do convívio social, né? Eu acho que nós temos aí uma punição, uma pena de, como é que se diz, pena... me veio a palavra em italiano agora, porque na Itália existe o ergastolo, né, que é a pena para toda a vida, né? Como é que se diz em português? Pena? Perpétua, isso, desculpa. Eu me lembrei porque na Itália existe o ergastolo, que é a pena perpétua, né? Então a pena para toda a vida, eu acho que seria eu sou favorável à pena perpétua, porque eu acho que tem pessoas que não têm condições de voltar ao convívio da sociedade verdadeiramente. E a pena perpétua, ela tem sempre a possibilidade de ser revista, né? Eu sou contra a pena de morte, porque a pena de morte, para o ser humano que é um ser que erra, é uma pena que depois não tem volta. Né? Então, se nós não errássemos nunca, fôssemos perfeitos, bom, poderíamos até pensar na sociedade se organizar e dizer, olha, tem elementos que não são possíveis. Mas como nós não temos essa condição, eu acho que a pena perpétua, para alguns casos excepcionalíssimos, seria um avanço. Eu sou desses que pensam assim, porque eu acho que tem algumas pessoas que não têm como voltar ao convívio social, porque elas não têm condições disso. Elas não têm condições de viver no convívio social. Mas nós não temos isso. Talvez se evolua para isso, tamanha atrocidade desses eventos violentos que nós estamos vendo, né, Leandro?
Olha, é revoltante, sabe? Eu até prefiro até nem olhar. Se é jornal, eu nem olho esse tipo de coisa, não é na TV. É, No jornal televisivo, aí se mistura só casos de polícia. Ou é parlamentar vendido, né? É crime hediondo. Né? Onde eu acabei acompanhando um pouco da CPMI, né? O cidadão ali está nítido, né? Que ele deve ter ganho alguma coisa de alguém, né? Para fazer, fingir que fiscalizou, parece, não dá essa impressão, né? E a roubalheira é grande. Agora, eu acho interessante a falta de pudor de alguns deputados, né, que foram reeleitos. Para eles tirarem direito do aposentado na reforma da Previdência, né, ninguém falou nada. E o dinheiro que foi tirado, até pelo governo, botaram em favor, mas o dinheiro que foi tirado dos aposentados e pensionistas, aqueles segurados da Previdência, com a reforma da Previdência, não dá para comparar com o pilantra pequeno, esse que tirou, que foi o valor alto, foram bilhões, mas tirou no picadinho. Né? Quer dizer, esse malandro tirou no picadinho, pelas associações e tal, do aposentado e pensionista. E os deputados, a pretexto não sei de quê, né, tiraram de pá. Né? E não foi 40, 50 reais, foi metade da pensão, aumentou a idade, né? O cálculo, né? Só desfavorece ao cidadão. Então, esses deputados que a gente vê, senadores que falam, que estão protegendo o aposentado e pensionista, é mentira. Vai crescer o nariz, são mentirosos, né? Porque eles tiraram muito mais da gente, tia. Se nós olharmos na reforma da Previdência, os deputados aqui da nossa região federais, aqui, tanto o Treziac quanto o Afonso Reis, votaram favoravelmente, bem objetivamente aqui, junto com o Centrão e o Centro-Direita, né, que naquele momento, Leandro, ganharam como prêmio o aumento das emendas parlamentares. Naquele momento, o estímulo para eles votarem de acordo com o projeto do governo, 2019, era o governo Temer, né, o estímulo foi que eles conseguiram depois ter emendas parlamentares cada vez maiores, né? Então puderam fazer investimentos nas suas bases eleitorais cada vez maiores. Com isso, retiraram recursos da população, como tu bem disseste, né? Em situações assim de maior vulnerabilidade, quer dizer, a pessoa aposentada por invalidez, Leandro, depois da reforma da Previdência, ela vai ganhar menos do que os outros aposentados, que podem escolher o momento de se aposentar. Isso pode ser considerado aceitável? Claro que não. A pessoa aposentada por invalidez, imagina, se eu tenho um câncer, tem 20 anos um homem de contribuição, teve um câncer, vai se aposentar por invalidez, vai ganhar 60% da média, Leandro. E vai ficar numa condição pior. Se ele tiver em auxílio-doença, auxílio incapacidade temporária, ele ganha 91% da média. Aí se aposenta por invalidez, ele não quer aposentadoria por invalidez, porque vai cair para 60%. Compreende? Então, isso aí foi a maior sacanagem, vou usar esse termo vulgar, mas é a maior sacanagem que os políticos brasileiros fizeram com o eleitor. Aí depois eles vão fazer discurso, né, contra essa turma, que são vigaristas também, e que tem deputados também no meio, tem pessoas na área política que se beneficiaram também, não contente em tirar do aposentado, do segurado da Previdência, ainda tem alguns que foram lá ainda tirar os descontos de sindicatos e associações pilantra. Tá? Aí vão discursar ainda na CPMI como um bom moço, de mandar vontade. Aí a gente se revolta, porque inclusive dentro do grupo da CPMI tem um senador, né, que foi o presidente da época da retirada de direitos da Previdência, que é o Marinho, e foi também da Previdência Social. Então o cidadão faz um discurso, mas foi ele que foi o articulador, também um dos articuladores, né, da retirada de direitos. Né? Infelizmente a população fica sem essa informação, na verdade, né? Não fica conectada uma coisa com a outra, né? Chega na época do período eleitoral, eles fazem aquelas novelinhas, né? Contam aquelas historinhas, e aquilo, para quem não está atento, não está acompanhando, engana, né? Porque naquele momento ali parece que está tudo muito bem, e não fazem a relação de uma coisa com a outra, não olham a votação que esses deputados tiveram nesse momento importante da retirada de direitos, que foi a reforma da Previdência, como tu disse. As pessoas foram extremamente prejudicadas, principalmente aqueles que mais precisam, que é o que eu disse agora em relação ao aposentado por invalidez, que não seja doença do trabalho, nem acidente de trabalho, que cai vertiginosamente o cálculo, e também, né, para aqueles que são pessoas expostas a risco de insalubridade, por exemplo, pessoas expostas a trabalho de insalubridade, que também tiveram um prejuízo terrível, colocar uma idade mínima para aqueles que estão expostos a fatores de risco para a sua saúde. Quer dizer, se a pessoa começar cedo,
azar o dele, vai ficar muitos anos exposto, porque ele tem que esperar uma idade, não existe mais aposentadoria especial só por tempo de contribuição, foi colocada uma idade mínima que prejudica a saúde das pessoas que ficam expostas a fatores de risco. E assim outros exemplos horrorosos nós temos.